Olá, começando mais um Alesp Conecta. E o Alesp Conecta foi criado justamente para prestar serviço para você que está vendo e ouvindo a gente, saber sobre as diversas camadas da sociedade no sentido do que cada um faz, o que está acontecendo nesse momento no Brasil e no mundo. E a minha convidada de hoje é a Ana Beatriz Lima, cientista política. Bem-vinda, Ana, aqui ao Alesp Conecta. Obrigada, Juliana. Prazer estar aqui com vocês. E a Ana vai contar para a gente hoje sobre a importância aí dos ambientes digitais, de telecomunicação. Ana, aqui no Alesp Conecta, a gente fala que a gente quer popularizar alguns temas, né? As pessoas ouvem falar de ambiente digital, de telecomunicação, mas não necessariamente entendem em que isso impacta na vida de cada um, né? Então eu quero que você me ajude hoje aqui no Alesp Conecta a contar para o pessoal um pouquinho sobre isso. E aí eu já te faço a primeira pergunta. Me parece que nesse momento de pandemia as coisas vão ficando mais latentes, né? E muita coisa, como nós aqui estamos hoje num ambiente digital conversando, fazendo essa entrevista, ficou mais latente isso do quanto essa questão digital e esse ambiente digital é importante no dia a dia das pessoas, Ana? Bastante, Julie. É engraçado mostrar como a pandemia trouxe reflexos, inclusive, para o nosso dia a dia e a forma como a gente se relaciona, né? Antes, quando você falava em ambiente digital, você pensava no aplicativo, no seu transporte pela cidade. Com a pandemia, as pessoas começaram a ter que voltar para dentro das suas residências e as relações sociais começaram a acontecer cada vez mais por meio do ambiente digital. Hoje, se você consegue fazer o seu home office, é porque você tem um ambiente digital para isso. Se você consegue se reunir e conversar com seus colegas, é porque você tem um WhatsApp para conversar, você tem uma conferência pela internet, que nem essa que a gente está fazendo agora, você tem inúmeras alternativas para você se relacionar. E é muito bacana ver como o ambiente digital se tornou importante para impulsionar, inclusive, o nosso modelo de trabalhar hoje em dia, né? Resultado disso é o próprio home office, que nos leva a pensar o que vai ser daqui para frente nas relações de trabalho e como as pessoas vão se realizar dentro desse ambiente digital profissionalmente. E você, aproveitando esse gancho do home office, né? Estamos fazendo isso nesse momento, trabalhando de casa, né, Ana? Algumas empresas, Twitter, por exemplo, disse que vai continuar essa prática do home office eternamente, já liberou todo mundo para isso. Outras grandes empresas estudam colocar isso no seu dia a dia dos trabalhadores. Talvez outras empresas aqui no Brasil também entendam que para o seu colaborador seja importante essa flexibilização e tudo mais. Só que aí a gente está falando de ambiente digital, a gente não está falando só de internet, a gente está falando de ambiente digital, né? De fazer reuniões do jeito online, se comunicar com o seu colaborador ou então com o seu cliente de forma online. A gente tem as escolas com aula online. O Brasil estava preparado para esse boom de ambiente digital? Não sei se essa pergunta é muito difícil nesse momento. É uma pergunta, inclusive, muito importante. Quando a gente fala em ambiente digital, ele não existe se não existir uma estrutura de telecomunicações preparada para isso. O ambiente digital prescinde de uma internet eficiente. E hoje a gente tem uma discussão no Brasil, inclusive, a respeito da entrada do mercado de 5G, o leilão e etc., que nos leva a pensar na importância desse ambiente de tecnologia. Quando a gente pensa em home office, as empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente para essa nova realidade. Algumas já vinham nesse processo de permitir a atividade de home office, trazendo elementos de segurança da informação para as suas redes, elementos de comunicação em nuvem para compartilhamento de documento. Isso já existia em algumas. A pandemia trouxe como um impulso para que as demais empresas passassem a se adaptar a essa realidade. Quando a gente fala em escolas, a gente tem uma dificuldade um pouco maior para compreender isso.
Primeiro porque o processo pedagógico, ele é totalmente diferenciado quando você tem o compartilhamento do dia a dia com o aluno, né? O professor no dia a dia tem um relacionamento de fato entender o progresso do aluno. Pela internet, você primeiro tem essa dificuldade de não estar fazendo parte da construção diária próxima do aluno, mas também tem a questão da infraestrutura. Não é todo lugar no Brasil que tem a infraestrutura necessária de telecomunicações para levar a internet a quem de fato precisa. Quando a gente pensa em Brasil, a gente tem que considerar que a maior parte dos usuários do serviço hoje não tem, quiçá, um 4G de qualidade. Então, como é que a gente vai discutir o crescimento da ferramenta de aulas se o fundamental ainda não foi discutido em termos de infraestrutura? Pois é, você tocou nesse outro assunto, né? A gente que está aí há quase 3 meses trabalhando em casa, gravando programa, a gente também às vezes sofre com a internet, porque a gente tenta fazer a gravação, trava alguma coisa, mas não depende só de nós, né? Das nossas questões. A gente precisa, para que isso aconteça, para quem está em casa entendendo, o que a gente faz? Eu mandei para a Ana, vamos explicar direitinho como é que foi. Eu mandei para a Ana um link de uma plataforma, né, de uma sala virtual. Ela entrou para poder conversar com a gente. Eu estou num outro link que entra também nessa plataforma digital. Nós temos hoje, quem está gravando aqui com a gente é a Amanda, nossa editora, é ela que cuida desse ambiente nosso. Mas de nada adianta a Amandinha do outro lado, a Ana de um e a Júlia de outro, se a internet não funcionar. O programa não vai para o ar, a gente não consegue gravar, né? E às vezes a gente paga um serviço de internet, de dados, que não condiz com a realidade, né? Então a discussão, quando a Ana fala disso, vai muito além. A gente precisa ter um serviço que chegue de qualidade para a gente continuar trabalhando. E Ana, você falou do 5G, a gente não tem nem 4G direito, a discussão do 5G. Como é que isso, no sentido de Brasil, funciona? Quem rege, quem nunca ouviu falar disso, quem rege essas questões aqui no Brasil? Para as pessoas entenderem um pouquinho. Bacana a pergunta. Hoje, inclusive, recentemente, foi recriado o Ministério das Comunicações, que entre os vários desafios vai ter o de endereçar, né, a entrada do 5G no Brasil, mas a gente tem uma agência reguladora, inclusive internacionalmente reconhecida pela eficiência, que é a Anatel. A Anatel hoje vem já discutindo o leilão, trouxe para várias consultas públicas o do leilão, ela vem indo bem na tentativa de trazer o 5G no Brasil. E porque esse é um movimento que já está acontecendo no mundo e o brasileiro, felizmente, ele consegue aderir com uma facilidade muito grande ao ambiente digital. Eles são verdadeiros consumidores da tecnologia digital. Se você for parar para pensar, a quantidade de pessoas que você conhece que usam as plataformas online de conteúdo, como Netflix, YouTube, que são usuárias assíduas dos mecanismos de comunicação por mensagem. Então, o brasileiro ele consegue se engajar com muita facilidade nesse ambiente. Se a gente consegue trazer a infraestrutura que a gente precisa, a gente também consegue alavancar o nosso crescimento econômico a partir do ambiente digital. E a gente tem hoje uma estrutura de governo, que é a Anatel, que tem trabalhado para que isso aconteça. Pois é, e também as coisas também não acontecem de um dia para a noite, é um processo, né? Se precisa entender como se faz esse processo no Brasil. É chover no molhado dizer que o Brasil é um país continental, mas a gente não pode dizer que a nossa realidade aqui de São Paulo é a mesma que a Ana vive lá em Brasília, ou que as outras pessoas que estão ouvindo a gente no Nordeste ou no Norte. Cada um tem uma realidade. E eu imagino que essa volta, você falou, né, da volta do Ministério das Comunicações, seja importante e muito cirúrgico nesse momento para conseguir entender em que momento tecnológico e de comunicação o Brasil vive, né? Digo Brasil, suas regiões, né, Ana? Claro, com certeza. Eu acho que a gente tem desafios agora pela frente para discutir. A pandemia
tornou isso ainda mais transparente. A gente tem que entender como cada região do Brasil se tornou dependente do seu modelo de comunicação, não só a internet, mas também o modelo de telefonia móvel, como as pessoas têm cada vez mais acessado conteúdos online pelos próprios celulares, e isso reflete, de fato, nas bandas e nos dados da internet. Então, para a gente falar de digitalização, é fundamental que se pense em infraestrutura de rede. E para falar de infraestrutura de rede, o foco do Ministério das Comunicações, que esteja voltado para isso, é fundamental. Eu acho que foi uma medida bastante feliz e, quiçá, positiva, para ter uma oportunidade de uma pasta pensar como o modelo de telecomunicações brasileiro consegue ser aperfeiçoado e tornado ainda mais eficiente. E aí eu imagino também o quanto essas questões tecnológicas de telecomunicação vão incidindo nos governos, e aí eu digo nos estados. Como o gestor público vai lidar com essas questões tecnológicas e de telecomunicação? Porque são duas coisas diferentes, né? A tecnologia e o uso de telecomunicações. Só para ficar claro para as pessoas que às vezes falam assim, mas espera aí, eu entendi de um lado, mas não entendi do outro. Isso, perfeito. Quando a gente fala de telecomunicações, a gente está falando de toda a infraestrutura que te leva até a comunicação. Então, é o seu aparelho celular, é a sua TV por assinatura, é a sua internet, é o seu telefone residencial. Tudo isso faz parte do que a gente conhece hoje como telecomunicação, né? A TV aberta, o rádio, é todo um sistema que te faz chegar até a comunicação, que inclusive constitucionalmente é um direito seu. Justamente, eu falei no começo do programa que a Alesp Conecta também era uma aula para as pessoas que ainda não têm a proximidade com algumas áreas, né? Como no caso hoje, a gente está falando de tecnologia, telecomunicações, né? De como esse ambiente digital vai entrando definitivamente na vida das pessoas, e imagino que daqui para frente as pessoas não vão conseguir sair tanto desse ambiente virtual, né? Então, por isso que a Ana está conversando com a gente nesse momento. Eu quero aproveitar o lado dela de cientista política para dizer para a gente o quanto esse momento de pandemia vai interferir na vida política daqui para frente para a gente. Eu sei que não tem muito a ver com o nosso tema central, mas não posso deixar de perguntar isso para você. Olha, mas se você for para pensar, de fato até faz, assim, é uma coisa legal, e fazendo um pouco a conexão com o que a gente acabou de conversar, o Brasil foi um dos pioneiros no trabalho de votação online das câmaras e assembleias e da própria Congresso Nacional. Isso é super bacana, já mostra o nosso perfil de querer trazer inovação para dentro do nosso dia a dia. Mas do ponto de vista sociopolítico, eu acho que a pandemia ela trouxe algumas questões políticas que precisavam ser debatidas, como, por exemplo, o relacionamento do poder federal com os estados e os municípios, né? Como você coordenar estratégias de políticas públicas que necessitam de uma coordenação vertical entre todos os entes da federação. A pandemia ela mostrou que a gente ainda precisa evoluir em alguns pontos para isso. E quando a gente para pensar como isso aconteceu na esfera da saúde, a gente vê que ainda tem gargalos que precisam ser supridos. Outra coisa que a pandemia trouxe e nos fez pensar, muito voltado inclusive para a forma como o Congresso Nacional vem trabalhando, é essa relação do Poder Executivo com as medidas provisórias e o Legislativo na produção legislativa. Como essa relação entre esses dois poderes, ela tem cada vez mais que ser cirúrgica e ter um processo de integração que traga harmonia para não travar as pautas de crescimento do Brasil. Até porque a gente vai precisar de uma resposta econômica para poder superar o momento de crise que a pandemia trouxe. E para isso acontecer, a gente vai precisar que tanto o Congresso Nacional quanto o Executivo consigam trazer políticas públicas bem desenhadas e bem definidas, e o Congresso consiga promover a aprovação delas. Então, essa harmonia e sinergia entre os poderes vai ser muito importante. E aí, eu vou pegar duas falas suas
sua, quando você fala da importância do ambiente digital para o crescimento econômico, e você fala desse segundo momento da pandemia que os governos vão ter que se entender e arrumar meios para que essa questão econômica seja solucionada. Então a gente vê a correlação que existe mesmo entre uma questão e outra, né, Ana? Sim, com certeza. Hoje a gente vive um momento em que o Brasil precisa inovar. Talvez a resposta, inclusive, para a saída da crise seja a inovação. O ambiente digital tem condição de promover isso. A gente vê que nos últimos 5, 6 anos, com a entrada dos aplicativos, surgiu uma nova demanda de renda, que foi se intensificando, inclusive, com aplicativos de entrega. Hoje você consegue ver, inclusive, em aplicativos de imagem, de fotos, pessoas que entenderam aquilo como espaço para comercializar os seus produtos e viraram micro e pequenos empreendedores. Então, todo o processo de inovação que a comunidade digital consegue desempenhar vai ser importante para o crescimento. Por que não pensar políticas públicas que, de fato, consigam promover o crescimento a partir da sustentação e do pilar de inovação? Essa pode ser uma boa saída para o ambiente socioeconômico do pós-crise. E a gente vê, Ana, quem está vendo a gente nesse momento, quantos pequenos e médios empresas têm usado essa questão do ambiente digital, como você acabou de falar, né, para poder vender, para poder expor seu produto, para nesse momento que está todo mundo em casa, que não pode ir para a loja física, conseguir fazer que a sua produção aconteça, as suas vendas aconteçam. Mas, do outro lado, como a gente também está falando de gestão pública, de inovação, a gente escutou algumas vezes aqui no Alesp Conecta alguns gestores públicos falando dessa questão da inovação, quanto é importante para a administração pública. E a gente sente, nesse momento de pandemia, o quanto alguns estados e alguns governos têm usado o aplicativo, têm lançado o aplicativo para facilitar a vida das pessoas. Né? Então, como os governos e como, eu digo governo em várias instâncias, tá? Não estou dizendo governo de estado, pode usar então essa inovação e esse ambiente digital para facilitar a vida da sociedade, do cidadão? É muito incrível pensar o que a pandemia conseguiu explicitar para a gente, né? Você vê a iniciativa da OMS de criar um robô que consegue tirar dúvidas sobre o Covid num aplicativo de mensageria eletrônica. São formas de você facilitar o acesso à informação. A gestão pública tem, inclusive, iniciativas incríveis para fazer nessa linha. Você conseguir digitalizar documentos que você, em tese, deveria fazer um trabalho físico, presencial, para consegui-los, você consegue não só trazer celeridade, mas até integrar sistemas para verificação de autenticidade de informação. Então, o momento de inovação hoje, inclusive, pode trazer muito benefício para a administração pública, na melhoria de processo, na celeridade de resposta para o cidadão, no contato direto com o cidadão. Algumas prefeituras e alguns vereadores de algumas capitais têm desenvolvido aplicativos para estar em contato direto com a população. E por esse contato, eles conseguem entender quais são as demandas de políticas públicas que as cidades dependem e precisam. Então, conseguem endereçar projetos de lei, conseguem fazer ações de mitigação, de execução de políticas públicas localizadas e geodefinidas. Você consegue tornar, inclusive, a eficiência do atendimento público mais visível. Pois é, isso é muito incrível no sentido que as pessoas reclamam tanto às vezes do serviço público que é demorado, né? Você tem às vezes tantos trâmites. Eu lembro que um especialista aqui na Alesp Conecta falava assim: poxa vida, você junta todos os documentos que precisa, chega num local, se está faltando uma identidade ou um comprovante de residência, tem que voltar com tudo isso para casa e marcar um outro dia, né? Foi um exemplo muito interessante que ele deu, mas que às vezes as pessoas sentem isso na pele. E nesse ambiente digital, se eu estiver errada, Ana, você me corrige, mas, né,
Quem nunca passou por isso, de juntar um monte de documentos, chegar num lugar, putz, falta uma coisa, e você tem que ir lá levar presencial, você não podia, em algum momento da vida, levar de outro jeito, né? Então, nesse momento, me parece que o facilitar a vida do cidadão é facilitar a vida de todo o processo, né? De todo mundo. De todo mundo, tanto para o público externo quanto para o público interno, né? Se a gente pensar no melhor dos mundos, que bacana seria ter um depositório único com todas as suas informações e processos e documentos previamente verificados com autenticidade garantida, asseverada por órgão público e fé pública, e você não precisasse viver toda essa via crucis de ter que levar documentos em papel toda vez que vai dar entrada em alguma coisa. E, por outro lado, para a própria administração pública, como seria fácil você fazer uma gestão do seu cidadão se você tivesse o acesso a essas informações homogeneizado e concentrado? É um mundo ideal, existem, inclusive, iniciativas nesse sentido. A inovação, inclusive, pode ajudar, eu acho que até construir processos mais diretos e assertivos dentro da gestão pública para isso caminhar na velocidade desejada. E claro, desde o início do Alesp Conecta hoje, nós estamos falando de práticas que podem, que sirvam de exemplos também, né? Em um outro momento, em outro Alesp Conecta, a gente falava sobre a questão de educação e de como os gestores dessa área estão olhando para os outros estados, se conversando, trazendo práticas para esse momento da educação, né? E eu imagino que, eu vou ler aqui direitinho para não errar aqui, né? A Ana, ela é especialista em relações institucionais, do ambiente digital, de telecomunicações. Imagino que você já tenha visto no mundo também práticas importantes e que dão certo fora do país. Não estou querendo comparar essa questão econômica nossa de fora do país, mas de práticas que talvez você, dentro do seu know-how, tenha visto e que poderiam ser desenvolvidas aqui no Brasil. O que você pode falar para a gente, contar para o espectador do Alesp Conecta, do que você já viu dessas práticas de ambiente digital, de telecomunicação de outros países que, em algum momento, talvez fossem interessantes de ser desenvolvidas aqui? Tem uma iniciativa na China conduzida pela Didi. A Didi é a maior empresa de mobilidade do mundo. Ela tem um know-how e uma tecnologia voltada para a inteligência do transporte. E na China, eles têm um projeto numa cidade em que eles conseguiram fazer uma reorganização de fluência e eficiência do trânsito, considerando a gestão semafórica da cidade e a gestão do transporte por meio do GPS dos carros ligados aos aplicativos. Então, eles estudaram, criaram uma inteligência artificial a partir desse GPS dos carros, capaz de fazer a gestão do fluxo dos semáforos para permitir com que os carros fluíssem em uma velocidade sem criar gargalos de trânsito e transporte. A iniciativa ela é eficiente para a cidade, porque você reduz emissões, ela é eficiente para a economia, porque você gera fluxo de transporte, ela é eficiente para as pessoas, porque elas acabam tendo menos impacto psicológico e tensional no trânsito, então ela tem vários efeitos positivos. Isso conseguiria ser adaptado para a realidade brasileira com algumas medidas. Inclusive, em dezembro de 2019, salvo engano, a 99 trouxe uma iniciativa semelhante para o Brasil, desenvolvida em parceria com uma prefeitura no Sul. O resultado foi muito bacana, eles continuam trazendo cada vez mais tecnologia para aperfeiçoar esse mecanismo, e é algo que, de fato, consegue ser aplicado pelas prefeituras e por parcerias com outras entidades do ambiente digital. Isso é bacana, porque aí quem está ouvindo, vendo a gente, consegue visualizar um pouco, né, na prática, o que esse ambiente digital, essas novas práticas de telecomunicação consigam trazer e impactar na vida de cada um. Como aqui também a gente vai dando pinceladas de alguns assuntos, a gente está falando de ambiente digital, Ana, a gente tem que falar de dados. E a gente tem essa
questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi postergada e ia entrar agora no meio do ano, a partir do segundo semestre, foi postergada para o início do ano que vem. Não sei o quanto se correlaciona essa questão de ambiente digital com proteção de dados, porque às vezes as pessoas falam, mas eu vou entrar no ambiente digital, fazer alguma coisa, como é que vão ficar meus dados? Queria que você desse uma pincelada de como, então, a administração pública pode dosar um lado e o outro. A gente está na retinha final quase do nosso programa. Essa é uma pergunta, inclusive, super relevante, Julie, porque o ambiente digital, ele se nutre de dados, né? Dados são importantes, inclusive, para fazer uma estratégia direcionada. No Brasil, além da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem também o Marco Civil da Internet. Alguns pontos trazidos pelo Marco Civil da Internet e pela própria Lei Geral, eles tentam preservar a segurança do dado. E isso é super importante, né? O dado, do indivíduo, ele precisa ser preservado. Os dados hoje que são utilizados para fins de métrica em geração de políticas públicas e de desenvolvimento social e econômico das cidades, eles são dados normalmente anonimizados e padronizados, justamente para preservar o detentor do dado. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um pouco mais de segurança para que isso aconteça. Ela traz processos e traz, inclusive, sanções para quem descumpre os seus princípios fundamentais de proteção. Então, eu pedi essa palavrinha da Ana justamente para mostrar que o ambiente digital não é um ambiente, antigamente as pessoas falavam assim, caiu na internet e virou terra de ninguém, né? Hoje existem os direitos e os deveres de quem está nesse ambiente digital, né, Ana? É importante deixar claro isso. Isso, existe uma responsabilidade com quem detém os dados, né? Você se torna responsável por aquilo que você tem acesso. E hoje, tanto o cidadão quanto o consumidor de qualquer serviço digital, ele se preocupa de fato em saber aonde estão os dados dele. E ter esse elemento de segurança e de preservação traz mais confiabilidade ao processo de evolução digital. E até aqui a gente conversando com a Ana, né, que entende muito desse ambiente digital, de telecomunicação, eu sempre brinco, deixando um pouquinho a pessoa jurídica de lado, né, da especialista, né, falando da pessoa física, a Ana Beatriz, como é que a Ana Beatriz vê o mundo pós-pandemia? Eu acho que o mundo pós-pandemia, ele vai, de fato, precisar da inovação, e aí isso não é a pessoa jurídica falando, é a Ana Beatriz, pessoa física, sem tratar. Eu acho que a inovação ela já vinha trazendo muita coisa e ficou explícito o quanto ela é importante. Mas mais do que isso, uma coisa que eu achei impressionante nesse momento da pandemia foi como as empresas entenderam o papel dela em ter responsabilidade social. O movimento das empresas de trazerem soluções, doações, tentarem ativamente participar do processo de construção de alternativas junto ao poder público foi algo saudável e positivo. Ajudou um pouco a desmistificar o papel do setor privado e também trouxe um pouco de responsabilidade para o setor privado de entender o contexto social em que ele se insere. Os primeiros momentos serão difíceis, estamos lidando com um contexto econômico não muito favorável, mas eu acredito que a gente tem total condição de suprir esse momento, porque o momento grave da pandemia, o brasileiro conseguiu mostrar o que ele tem de melhor, que é a sua capacidade de se unir e trazer alternativas para superar problemas. Então, eu acho que a ideia de parcerias atrelada à inovação e atrelada a instrumentos de fomento são 3 elementos que podem trazer sucesso para a nossa vida pós-Covid.
Perfeito! Ouvimos aqui na Lesp Conecta hoje a Ana Beatriz Lima, especialista então em relações institucionais, do ambiente digital e de telecomunicação. É um nome grande, mas ela explicou para a gente nessa meia hora um pouquinho sobre esses aspectos. Ana, obrigada por trazer o seu conhecimento aqui na Lesp Conecta, dividir com a gente um pouco desse seu conhecimento. Com toda certeza, até o final do ano, a gente se vê mais por aqui. Por favor, obrigada, Julie, foi um prazer. Eu acho super importante que essa pauta continue a ser debatida. Eu francamente acredito que ela é importante, inclusive, tendo em vista as novas gerações que vão querer saber como foi o passado disso. É isso mesmo, Ana. E já que a gente está falando então de ambiente digital, você que quer rever toda a programação da Rede Alesp, corre no nosso ambiente digital, que é o YouTube, lá da Assembleia Legislativa de São Paulo, e também nossas plataformas digitais. Eu fico por aqui, até um próximo Alesp Conecta. Tchau!